Então, uma saudação a todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando nessa difusão da nossa escola de autoconhecimento, da Nação Tutumbaê, né? Então, hoje, a pedido dos meus irmãos, vamos contar alguns fatos da minha vida, porque é importante saber, né, o que aconteceu na vida da gente, porque os acontecimentos da nossa vida são a formação realmente do que nós somos. Não se trata de uma forma de exibicionismo, né? Porque tudo que nós somos é o que aconteceu na nossa vida. Só depois de muitos anos, aquelas coisas vividas, os acontecimentos, os eventos que são ao mesmo tempo externos e ao mesmo tempo um acontecimento interno, principalmente interno, porque o que acontece do lado de fora é a manifestação de alguma coisa que está dentro da gente. E eles são os momentos onde se semeia o nosso destino, vamos dizer assim. Então, quero começar contando assim como é que eu vim parar nesse caminho do autoconhecimento. Muitas vezes as pessoas me perguntam nesse caminho do xamanismo, ou nesse caminho da cura, ou do homem, ser humano, medicina. Na verdade, desde pequeno sempre tive uma inclinação à espiritualidade. Eu me lembro do primeiro episódio que eu tive para ajudar a curar um ser. Eu vou contar antes de chegar na parte em si, né? Que é um episódio bem interno, mas eu gosto de recordar. Que foi com um animalzinho no pátio da minha casa, quando eu tinha lá talvez uns 12 anos, 11 ou menos ainda. Eu ficava brincando no pátio. Nessa época, até os 15 anos, eu fui muito solitário. Sempre brinquei sozinho. Não tinha assim, não que não tivesse amigos, mas não compartilhava assim, ficava sempre na minha casa. Como estou agora, desde que começou a epidemia, eu vivo na minha casa. Poucas vezes saio. Pois nessa época, antes dos 15 anos, foi assim. Eu tinha 7 irmãos, tenho 7 irmãos maiores, então, como eu era um dos caçulas, ficava sempre mais à vontade para brincar, e os meus irmãos se ocupavam de ajudar minha mãe nas lidas da casa. Eu ficava muitas horas brincando sozinho no pátio da casa, que era um bairro assim, nos arredores da cidade, que tinha bastante natureza, bastante árvores. E eu estava brincando por ali e tinha uma rãzinha andando pelo pátio. E tinha uma brincadeira que eu gostava de fazer imitando os filmes. Quando tinha um formigueiro, por exemplo, eu gostava de pegar torrões de areia e atirar no formigueiro, assim, onde as formiguinhas, no caminho que elas vão fazer. Sabendo que os torrões se desmancham, né? As formigas são fortes, então ela caía numa formiga, às vezes elas se sacudiam, iam um pouco para os lados, mas elas seguiam o seu caminho. Eu ficava incomodando um pouco as formigas com aqueles torrãozinhos de areia pequenininhos. E esse dia eu estava no pátio, não tinha formigas, mas tinha uma rãzinha desse tamanho, verde. E não tinha torrão de areia porque o pátio já estava lajeado, nós temos que se põe as pedras de laje e cobre o pátio. Já as pessoas não queriam estar tanto na terra porque achavam que a terra era suja. Né? Trazia sujeira, pó. Então, do cimento ficavam umas bolinhas pequenas de cimento assim. E eu, em vez de atirar torrãozinho, fiquei atirando aquelas pedrinhas perto da rã, mas não pensando que as pedrinhas iam tocar na rã. Mas casualmente a primeira pedrinha que eu atirei acertou bem na nuca da rã. E era pequenininha a pedrinha. Mas naquele momento que acertou, eu vi que a rã se estirou. E aí eu fiquei assustado, digo, ui, que eu matei a rã. E aí fiquei muito apenado com aquilo
e fui até a rãzinha e ela estava aparentemente sem vida. Então eu fiquei pensando o que eu fazia, né? Peguei ela e despertou a compaixão em mim fiquei com a culpa de ter feito aquilo naquela rã. Então eu levei ela, peguei ela, fiquei olhando. Aí quando eu percebi, ela estava respirando ainda. Ou seja, supostamente a rã estava desmaiada com o golpezinho que a pedra deve ter dado na nuca dela. Aí eu fiquei pensando como é que eu podia ajudar para curar aquela rã, para desfazer o meu erro, né, a minha maldade. Então tinha um tanque onde se lavava as roupas, tinha uma tábua onde se batiam as roupas naquela época, porque não tinha lava-roupa nessa época, né? Lavavam a mão e ensaboavam numa tábua e batiam a roupa ali. E na minha casa, no pátio, tinha várias árvores de cinamomo. Então o cinamomo tem a folhagem dele está num galinho que tem uma folha, um pauzinho muito flexível, pauzinho verde, uma varinha verde, e ali saem as folhas. Então eu busquei um pauzinho daqueles fininho assim, que era flexível, verdezinho, botei a rã na tábua de lavar, e então botava uma gotinha de água sobre a rã e com aquela varinha fazia uma massagem na coluna dela, da cabeça para a base da coluninha dela, né? Fazia aquela massagenzinha dele levezinha, assim, com todo cuidado. E para minha surpresa eu vi que a rã começou a recuperar, assim, começou a mexer os seus dedinhos, suas patinhas, os mãozinhos, foi se recuperando e voltou e ficou, depois de um tempo assim, ficou quietinha. E aí eu falei com a rã e pedi desculpa, ela disse, olha, tu me desculpa, eu estava brincando desatentamente e te tirei aquela pedrinha, não era para te tirar e te machuquei. Falando com a rã, né, eu ficava falando sozinha, minha mãe dizia que eu falava muito sozinho. E eu me lembro que a rã me escutou, na minha impressão a rã me escutou e me olhou e me disse assim, vê se tu aprende já. Como que fez assim, vê se tu aprende, né? Porque tu pode matar alguém com essas brincadeiras. Eu disse, tá, eu prometo que não vou fazer mais isso. Aí eu peguei a rãzinha, levei e soltei num lugar úmido lá no pátio, ao lado da casa. Então essa história foi uma primeira história que mostra, né, na alma infantil, digamos, uma preocupação com a saúde, com o bem-estar do outro, né? E assim foi que fui crescendo. Cada tanto acontecia, uma vez também aconteceu com um tio meu, já era bem maior, e ele me chamou para conversar. Cada tanto ele ficava sozinho, minha tia saía para trabalhar, ele ficava sozinho, era meu vizinho. E quando eu fui lá conversar com ele, ele me disse que tinha gota, estava muito inchado o seu pé e o seu joelho doendo muito. Eu era apenas um adolescente e não sabia que tinha qualquer possibilidade, qualquer dom no sentido de ajudar a curar as pessoas. Mas eu me lembro de sentir pena dele. Fiquei olhando para ele e disse, se eu pudesse, né, ajudá-lo a se curar. Mas não disse nada para ele, só pensei aquilo dentro de mim. E perguntei para ele, onde é que dói? Ele disse, aqui no joelho. E eu toquei assim para ver aqui, e ele disse, eu toquei, fiquei, disse, que pena, né? Pensei. Fiquei um pouco com ele e fui embora. Daí um pouquinho, passado uns minutos, ele me mandou dizer por um dos sobrinhos, meu primo, que me agradecia que eu tinha curado o joelho dele, tinha passado toda a dor. Aquilo me surpreendeu muito naquele momento. Então, também foi passando o tempo, não sei quanto tempo foi, e a minha vida sempre foi guiada por muitos sonhos muito fortes, sonhos iluminados, assim, que me impressionavam muito. E já quando já tinha começado o estudo de autoconhecimento numa escola, já tinha ido a morar em outro país, na Argentina, e lá estava participando de uma escola de autoconhecimento, já estava praticamente terminando esses estudos, ou aliás já tinha até terminado. Eu tive um sonho muito forte, e nesse sonho havia uma situação numa reunião assim pública, onde uma pessoa se confrontava comigo assim numa espécie de discussão assim, e eu me lembro que
No sonho eu levantava a mão e fazia assim para essa pessoa e ela caía. E ao cair começava a convulsionar. Então todos me chamavam, deitaram a pessoa no chão, assim, numa maca, botaram uma manta que cobria o seu corpo assim para baixo, do peito para baixo. E eu fui e comecei a colocar, impostava as mãos sobre essa pessoa, as duas sobre a zona das pernas. Então eles destaparam as pernas dessa pessoa e ela não tinha pernas ainda, tá? E eu impostava as mãos e o sonho mostrou de uma forma muito colorida, assim, como iam se formando uma espécie de gelatinosa, assim, formavam os ossos daquela pessoa e depois iam se formando os tendões, os músculos e parecia, né, um filme mesmo de efeitos especiais, assim, até que se formavam as pernas dessa pessoa e, no fim, quando as pernas estavam formadas, cobriam essa pessoa e levavam. Então no sonho aparecia eu como uma espécie de curador, assim, conhecido, público. Depois disso me tiravam para a rua, tinha umas pessoas como guardas-costas que me levavam e tinha uma multidão querendo me ver ali. Me subiam no carro e eu ia. Aquele sonho me impressionou muito quando eu despertei do sonho. E, passada uma semana, uma irmã, Marta Izaguirre, que ainda está viva, amiga, que está na Argentina, que me levava para fazer trabalhos de yoga na sua escola, na sua casa. Então ela me chamou dizendo que ia ser aberto um curso de Reiki na sua casa e que ia me convidar. E devido a esses sonhos, então é uma boa oportunidade para abrir esse caminho de começar a trabalhar com as mãos. Então fui e participei e desde ali eu comecei a trabalhar um tempo fazendo Reiki, mas com o tempo eu deixei o Reiki tradicional e só fiquei trabalhando com as mãos já de uma forma mais espontânea dentro das cerimônias de cura com as medicinas. Então foi assim que foi surgindo um dos aspectos, né, do homem medicina. Mas quero contar como é que foi que começou esse trabalho realmente de fazer um caminho como homem medicina. Quando eu tinha 24 anos, na Argentina, depois de algumas crises de saúde próprias da juventude e próprias também de quando a nossa alma, digamos assim, entra no amadurecimento e temos que realizar o nosso destino, né? Então, às vezes, começam muitos processos críticos da saúde. Eu comecei a ter vários processos, não sabia a origem disso, mas aqueles processos de saúde me levaram a começar a ter uma busca interior que até então não tinha se apresentado em mim. E então, naquele processo de busca surgiu uma escola, né? Alguém me deu a indicação de uma escola de autoconhecimento e ciências ocultas, né? Esoterismo, com um maestro assim, especializado nisso. Não era uma escola muito conhecida, mas era uma escola séria. E ali eu comecei meus estudos, realizei 6 anos de estudo com esse maestro, dedicado exclusivamente àquele estudo. Era para mim era para nós como uma universidade, né? Paralelamente a isso, fazia a minha vida. Comecei a desenvolver como instrutor de yoga, instrutor de trabalhos corporais, ginástica, com uma tendência meio, vamos dizer, artística também, desenvolvendo um trabalho muito junto com a música, que sempre foi uma paixão que eu tive. E depois de cumpridos 6 anos nessa escola, eu tinha 31 anos, aconteceu alguma coisa que me mobilizou. Quer dizer, durante esse estudo de 6 anos, eu já comecei a perceber um forte chamado interior para viver dedicado a esse tipo de trabalho, né? De ajudar, de curar, de instruir. Então, aos 31 anos mais ou menos, aconteceu que um dia eu estava fazendo uma consulta ao I Ching, que é o livro das mutações, livro oracular do taoísmo, né?
fazíamos, além dos estudos de autoconhecimento nessa escola, aprendíamos a trabalhar com esse livro dos oráculos, também aprendíamos sobre astrologia, sobre a simbologia e a utilização do tarô, né, as cartas, para a nossa guia interior, não de uma forma para fazer adivinhação, essas coisas, nunca foi assim. Nossa escola é uma escola de autoconhecimento, de psicologia profundo, para a nossa transformação interior. Então eu já vinha sentindo esse chamado, mas não sabia como isso ia acontecer na minha vida. E esse dia eu estava fazendo essa consulta sozinho na sala da minha casa, onde morava com a minha filha pequena e com a mãe da minha filha. E quando estava fazendo essa consulta, houve um movimento psíquico forte e diante de mim teve como uma aparição, né, uma imagem, uma entidade, um ser feminino. Mas não era uma aparição assim de uma visão exterior, senão era uma visão interior. Dentro de mim eu percebia claramente aquela entidade e era uma espécie de Nossa Senhora, de Virgem, né? Virgem Maria. E ela apareceu diante de mim e começou a conversar comigo e me disse que tinha chegado o momento que eu estava pronto para começar o meu trabalho. Eu fiquei muito comovido com aquilo e também confuso, porque não tinha uma ideia de que eu tinha um trabalho para fazer por mim mesmo, né? A minha ideia era que eu seguiria nessa escola e trabalharia para essa escola onde eu estava estudando. Mas ela me dizia que eu tinha que fazer o meu trabalho, não me dizia que eu tinha que seguir uma escola, ou essa escola, ou alguém. Então, ficamos dialogando naquilo e eu disse para ela que eu não sabia o que eu ia fazer, o que eu podia fazer, né? E ela me dizia que sim, que eu sabia e que eu ia fazer esse meu trabalho. E assim fomos conversando e eu fui então aceitando aquilo e disse para ela, bom, então se eu tenho que fazer meu trabalho, eu posso botar duas condições? E ela me respondeu que sim, que podia botar as minhas condições. Então eu tinha, pelo estudo que eu fazia, tanto da história, eu tinha muito medo e muito pavor quanto as pessoas que trabalham no ambiente, assim, no mundo da cura, na dimensão da transformação do ser humano, têm uma vida muito, né, muito dramática, né, muito complicada no mundo exterior, né? E aquilo me dava bastante pavor, eu sentia que aquilo era uma coisa que me assustava muito. Então, se era possível eu fazer um trabalho, mas que nesse trabalho que eu fizesse, eu não tivesse envolvido com esse mundo dos poderes, da magia, das perseguições, e que no nosso caminho não houvesse mártires. E ela me disse que sim, que eu podia contar com a sua palavra, que esse seria nosso caminho. E a segunda condição que eu coloquei foi que, se fosse possível, eu disse para ela, eu não sei nada, sei muito pouco, sei o que me ensino nessa escola e assim mesmo não entendo e nem compreendo bem o que eu estou estudando. Me esforço para entender e compreender, mas me dou conta que não sei nada. Se tiver que ensinar para os outros, mas eu tenho uma ideia das coisas desde mim mesmo. Então eu gostaria que fosse possível ensinar da minha maneira, do jeito que eu sei, do jeito que eu aprendi, do jeito que eu sinto, que às vezes não condiz, né, com o que me ensino lá fora, mas pelo menos é a forma mais sincera. E ela me disse que sim, que essa era uma condição que era aceita e que eu podia fazer. Faz do teu jeito, da tua forma. E então aquilo foi bem impactante, mas também foi satisfatório. Nunca contei essa visão, nem para esse meu instrutor da época, nem para os meus companheiros, ficou guardada no meu interior, só muito depois que eu fui começar a relatar para os meus irmãos que já me acompanhavam na minha caminhada, como hoje em dia. Então foi assim que foi o primeiro momento de saber que eu tinha já um compromisso para fazer. Mas daí para lá passaram muitas coisas. Depois desse acontecimento, por um tempo mais, ocorreu uma série de fatos
assim, que se desencadearam na minha vida pessoal com relação à minha escola, de forma que eu me desliguei dessa escola. E passei um tempo, quando eu me desliguei dessa escola, eu passei um tempo crítico, psicológico muito crítico, porque até então toda a minha esperança estava colocada em me dedicar a essa escola, estudar para essa escola e ser um membro dessa escola. Mas de repente estava fora. Então aquilo gerou uma crise muito grande. Foi uma semana onde eu passei um estado de nervos e de estresse muito alto. Ali eu tinha momentos que sentia assim muitas vozes na minha cabeça dizendo que eu devia me suicidar, que a minha vida não valia a pena, que eu tinha fracassado, né? E que então eu ficava sempre lutando com aquilo, com aqueles pensamentos, com aquele estresse, enquanto seguia mais ou menos a minha vida exterior trabalhando. Nessa época eu trabalhava dando as aulas, né, de ginástica, de yoga, e também atendendo algumas pessoas em forma particular nas suas casas com massagens terapêuticas. Passada uma semana nesse estado de crise muito forte, eu tive um sonho que foi o sonho que começou a me guiar na busca do caminho que hoje em dia eu faço, na relação com as tradições indígenas e as tradições originárias. Eu me lembro no sonho que eu vinha caminhando por uma via pública na cidade de Buenos Aires, bem na parte onde termina a capital e vai começar a província. Então tem um viaduto grande, que é o limite da cidade. Eu cruzei por baixo daquele viaduto e segui caminhando pela ruta, né, que vai para a zona rural. De a pouquinho foram desaparecendo as casas e foi ficando uma zona de campo, e aquela ruta tinha uma cerca de arames. Eu saí da ruta e a ruta se transformou numa estrada de areia, de terra, numa estrada comum, rural. Eu saí daquela ruta e entrei num campo, e esse campo era muito bonito, cheio de plantações, assim, com milhos, trigo e girassóis, e as espigas de milho e de trigo eram gigantes, né? E os girassóis gigantes, muito brilhante e tudo. Eu fui caminhando e ao redor de mim caminhavam outras pessoas, outros jovens como eu, mas eu não via quem era. Fui caminhando e vi que caminhavam na mesma direção onde eu fui, caminhavam umas cholas, umas indígenas bolivianas, né, da Puna, com seus atuendos, suas roupas coloridas. E eu segui com ela e perguntei para ela onde levava aquele caminho, para onde podia, e ela me disse: é só seguir por aqui que você vai dar no povoado. Então nós fomos caminhando até que chegou um lugar onde se terminou as plantações, e tinha uma planície assim, de terra, e lá longe tinha um povoado de casas de barro, bem como são as casas, zonas assim na Puna, na zona, no Planalto dos Andes. Então eu fui caminhando, escutava as vozes das pessoas, das crianças, uma atmosfera de muita paz naquele povoado. E antes de chegar no povoado tinha uns charcos de água, e tinha umas rãs gigantes por ali, assim, umas rãs grandes no chão. E aquilo tudo era uma energia tão boa, assim. E eu fui caminhando, entrei naquele charco e molhei meus pés. E quando eu molhei os pés eu senti uma revitalização, um alívio, um descarrego de todas as tensões. Cruzei aquele charco feliz, entrei no povoado, andei por umas ruas e cheguei numa casa onde tinha uma indígena chola, estava fazendo suas lidas domésticas. Me acerquei a ela, me aproximei e pedi se ela me dava água. Então ela se aproximou de uma tina de barro, assim, como é que se diz, tina, né? Uma vasilha grande onde eles guardam água, destapou aquela tina e com uma concha assim de madeira tirou e me deu para beber. Quando eu bebi aquela água assim, que ela penetrou no meu corpo, foi
uma revitalização total, né? E uma intensidade assim, tão boa que eu acordei. E no momento que eu acordei daquele sonho, a primeira frase que veio, o primeiro pensamento consciente foi: então agora eu já sei qual é o meu caminho. Meu caminho é com os indígenas. Nesse momento eu sabia, eu já tinha tido alguns contatos assim com indígenas que trabalhavam já ensinando, mas não tinha tido nenhum contato assim profundo. Então foi aí que eu decidi me encontrar com o irmão Aurélio Dias, que ia fazer uma cerimônia de medicinas na Bolívia, na cidade de Cochabamba. E me planejei, me preparei para ter esse primeiro encontro, que numa outra ocasião eu posso ir contando para vocês.